Gente, nesse vídeo aqui eu quero trazer dados reais aqui do Brasil e eu quero te convidar a olhar para esses dados de uma forma sistêmica, exercitando o não julgamento. É o seguinte, esses dados são de uma pesquisa de 2020, tá? Da Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais. Foi constatado que mais de 80 mil crianças no Brasil foram registradas sem o nome do pai, apenas com o nome da mãe. E eu te convido aqui a mergulhar numa profunda reflexão do porquê que esses dados estão do jeito que estão e por que eles são crescentes, ou seja, que eles vêm crescendo ainda mais no Brasil. Bert Hellinger vai dizer o seguinte, que dentro de uma relação de casal existe sempre a responsabilidade de ambos. Aqui nessa situação é nítida a responsabilidade do pai que não conseguiu arcar com as suas responsabilidades. Só que o que a gente não olha muitas vezes é a responsabilidade da mulher sobre isso, que aqui está velada, está oculta. Porque um relacionamento é uma via de mão dupla. Então, existe 50% de responsabilidade de um e 50% de responsabilidade do outro. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro de uma relação existe uma ordem para que ela aconteça. Assim como há uma ordem dentro das famílias, em relação a pais e filhos, por exemplo, os pais são maiores e os filhos são pequenos. E essa é a ordem certa para que as coisas possam acontecer de uma maneira saudável. Dentro de uma relação também existe uma ordem. E é essa ordem que muitas vezes não é respeitada, por causa de um contexto até muito cultural. Qual que é a ordem, então, que o Bert Hellinger traz para um relacionamento se desenvolver? Ele vai dizer o seguinte, o homem serve o feminino e a mulher segue o masculino. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem é o condutor e uma relação é como se fosse uma dança e quem conduz essa dança é o homem. Ele é a base, ele é a estrutura. Imagine uma mulher conduzindo um homem numa dança. Fica invertido, fica estranho, fica desorganizado. E é justamente por isso que esses dados estão da forma como estão. Porque nesse exemplo de uma dança, uma mulher que está a conduzir um homem, enquanto ela se coloca no papel de mãe daquele homem, esse papel de querer conduzi-lo, isso é uma função da mãe. Mas isso não é função da mulher. A mulher precisa deixar que o homem seja homem e não mais um menino. Tem uma frase da Sophie Hellinger que diz o seguinte, o problema atual nas relações de casal é querer receber o que não se tem para dar. O que é frequentemente exigido numa relação? Muitas vezes é o respeito. E o que verdadeiramente significa respeitar outra pessoa? Eu trouxe até aqui o significado da palavra respeito de acordo com o dicionário para vocês entenderem na prática como é que funciona isso aqui nas relações. Tá? O respeito é um sentimento que leva alguém a tratar outras pessoas com grande atenção e profunda deferência. Respeitar ao próximo é ter compaixão, empatia, entender o lado do outro e não julgar uma pessoa. Com essas definições, eu te pergunto, será que você realmente está respeitando o seu companheiro ou a sua companheira? Será que você teve essa referência de respeito na sua vida? Ou será que isso já vem de lá de trás? E por isso que a gente vê essa crescente de casos de abandono, de fuga de responsabilidade. Por quê, gente? Aqui a gente vai chegar no ponto central dos dois grandes medos. O grande medo da mulher e o grande medo do homem. E qual que é o mecanismo de defesa, qual que é o recurso que eles desenvolveram para não entrar em contato com esse medo, ou melhor, para tentar se defender dessa memória, talvez até ancestral, que eles carregam dentro de si. Bom, o grande medo da mulher é justamente o medo de perder. E a mulher desenvolveu um mecanismo de controle muito forte. E ela usa esse controle muitas vezes para controlar o outro, porque ela está presa no medo, em todas essas memórias ancestrais, em todos esses registros, em todas essas referências que ela recebeu. Por isso, o recurso que ela acredita que precisa é o controle. Agora, qual que é o grande problema? O homem
por medo de ser controlado, por medo de ser castrado, ele foge dessa relação. Ele desenvolveu a defesa da fuga. Por quê? Porque ele não quer se sentir menos. Ele não quer se sentir um menino. Por isso, muitas vezes, alguns homens vão buscar essa autoafirmação fora da relação. Porque ali dentro, ele vive uma relação desigual, ele vive um desnível. E principalmente, essa falta de ordem, essa falta de estrutura. Por quê? Quem deve conduzir é ele. E quem está conduzindo é a mulher. E aqui, gente, eu quero entrar num assunto até um tanto delicado, que é para falar sobre sexualidade, sobre o papel da sexualidade nessa troca. E eu trago aqui palavras do Bert Hellinger para contextualizar o que eu quero trazer aqui para vocês. O Bert Hellinger vai dizer o seguinte: o ato de amor entre o homem e a mulher é simultaneamente o nosso ato mais humilde. Por quê? Porque ambos precisam se despir completamente e se entregar profundamente para o outro, numa relação de muita confiança e principalmente dentro dessa ordem. Por quê? Porque o homem serve a mulher, então a sexualidade não está a serviço do homem, está a serviço de ambos, na verdade, e a mulher segue aquele homem, então ela precisa se deixar conduzir por ele. Por isso que o Bert Hellinger vai dizer que o ato sexual é, na verdade, um ato de profunda humildade. A gente precisa se esvaziar de todo o controle, de todas as defesas, para deixar que isso flua. Isso é entrega. E aqui, quando eu falo de ato sexual, de entrega, eu não estou dizendo fingir orgasmos. Se você faz isso, você está se deixando abusar. Você não está se respeitando, porque o respeito ele começa quando a gente se respeita. Quando a gente dá espaço àquilo que a gente está sentindo, quando a gente é transparente, quando a gente se permite ser transparente. Então a questão da mulher seguir o homem não é submissão, porque, como eu já disse, respeito é primeiro se respeitar. Para fechar aqui com chave de ouro, eu quero ler um trecho muito profundo do Bert Hellinger, que ele fala sobre a sexualidade. Ele vai dizer o seguinte: nós vivemos com uma sexualidade domesticada. Nós a domesticamos e fizemos de um rio turbulento um canal de águas paradas. Por querer tê-la inteiramente sob controle, nós também a despojamos de sua grandeza. Quando a gente vai falar sobre constelação familiar, a gente vai falar que o amor ele precisa de uma ordem e que essa ordem precede o amor, e o amor só pode se desenvolver a partir daquilo que está pré-estabelecido, como algo natural. A gente percebe com essa analogia que eu trouxe aqui da dança, como que uma relação precisa ser para que ela seja funcional. Ela precisa que cada um esteja dentro dos seus papéis e livres desses mecanismos de defesa, que na verdade são medos inconscientes que estão ali dirigindo a relação. E que isso muitas vezes faz com que o relacionamento não dê certo. E por isso, justamente os dados que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom, gente? Então aqui esse vídeo foi de uma profunda reflexão para você entender realmente que quando você não cria consciência sobre as suas próprias responsabilidades, você só vai repetindo ciclos, né? E isso vai virando uma crescente. Então é importante olhar para aquela parcela que é nossa, que nos compete e que a gente pode fazer diferente. Tá bom, gente? Eu espero que tenha esclarecido. Um grande beijo.